Sim, hoje a gente vai continuar falando sobre a saga através da minha janela. Já aprendeu a nadar? Você quase me matou. Foi um pequeno susto pros Hidalgo, mas um grande salto pra humanidade. Isso mesmo, Através da Minha Janela foi lançado, as pessoas assistiram e, por incrível que pareça, uma galera gostou do filme. Então é por isso que no ano de 2023 a gente teve uma continuação. Então é claro, se eu tô falando aqui que já teve o primeiro filme, é porque já tem vídeo no canal contando a história da primeira parte dessa saga maravilhosa e incrível. Eu vou deixar o link nos cards e quem ainda não viu, passa lá pra entender melhor tudo que vai acontecer aqui, porque cada detalhe dessa obra é muito importante e vocês não podem perder nada. Mas é claro, pra entender melhor o que vai acontecer no segundo filme, vamos para nossa sinopse. Ares e Raquel mantêm uma relação à distância. No verão, quando se reencontram, depois de um longo período, as novas pessoas farão com que a relação deles não seja totalmente estável. Sim, nesse filme aqui, cada um vai estudar o que gosta. A Raquel vai estudar literatura, o Ares vai estudar medicina, um fica com saudade do outro, e é só isso. Durante mais da metade do filme, não acontece nada que justifique um filme. Só coisa do cotidiano, tipo, eles trocam mensagens, um fala com o outro fala com um sai pra festa, outro sai pra outra festa, e eles conversam, falam que estão com saudades. O outro aqui, o Ares, que é burro pra cacete, começa a tirar um bocado de nota baixa, mas em uma certa parte do filme, o bagulho começa a ficar doido. E antes da gente mergulhar de vez nessa história, eu já quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada do que vem por aí. E um agradecimento mais do que especial pros membros do canal, porque vocês estão patrocinando essa bagaça. Muito obrigado por manter esse canal vivo. Tamo junto. E se você gosta do conteúdo também e quer dar aquela força, vire membro, porque tem planos a partir de R$ 2,99. Barato pra caramba e sério, isso ajuda muito mesmo. Além de dar aquela moral, tu ganha selos, emojis e acesso antecipado a todos os vídeos do canal. E me segue no Instagram também pra gente trocar aquela ideia e pra ficar por dentro de tudo que rola sobre o canal, beleza? Dito tudo isso, a primeira cena do filme já é muito vergonhosa, porque assim, agora os dois estão tendo um relacionamento à distância. Então é claro, eles fazem cenas que eu não posso narrar no YouTube pelo telefone. Só que eles têm um lance de ficar imaginando e descrevendo tudo enquanto a Raquel tá na sala de aula. E aí ela fica imaginando ele invadindo a sala e os dois se pegando firmemente na frente de todo mundo. No meio da sala de aula, em uma praça, em todos os cantos possíveis. O importante é ter alguém olhando. Mas logo depois disso, a gente vê a realidade. E a realidade é o Ares descascando banana sozinho no quarto com fone de ouvido. E isso aqui é deprimente e muito vergonhoso, cara. E agora, ele tem que olhar através da janela dele e lembrar que a Raquel tá além do mar. E como vocês bem lembram, a Raquel foi estudar literatura e o Ares foi estudar medicina. Então, a gente vê que aqui, na verdade, ninguém tá estudando. Eles ficam trocando mensagem o tempo todo e, de preferência, enquanto tá rolando a aula. E aí o Ares começa a fazer todo um discurso falando sobre como é fácil se deixar levar quando as coisas são boas. E quando tudo desanda, vem as perguntas, tipo, eu tô onde eu deveria estar? Eu sou bom o suficiente? Eu sou o que eu queria ser? E é muito engraçado porque o cara, na verdade, só tá se questionando tanto porque ele não estuda. Ele fica o tempo todo no celular, ele não lê o material e ele ainda quer fazer medicina. Pô, Ares, por favor, cara, lê o negócio, dá uma estudada aí e me ajuda a te ajudar. E numa noite, depois de tirar um bocado de nota baixa, o Ares liga pra Raquel pra conversar e ele acaba se aproximando de uma colega de turma, porque a Raquel aqui não tá respondendo. E é claro, todo mundo aqui sabe que quando tua namorada não responde, ao invés de tu esperar porque ela deve estar ocupada, é muito melhor tu simplesmente dormir do lado da tua nova amiga. Aí sim, né? Coberto de razão, Ares. Pelo amor de Deus, esse bicho é muito otário. E depois da última aula, antes das férias, a professora da Raquel vai falar com ela, porque mesmo a Raquel não se esforçando, não estudando e ficando quase que 100% do tempo no celular, ela é uma ótima escritora, porque o texto Através da Minha Janela é muito bom. E assim, eu não li o livro, mas no filme passado a gente teve essa cena aqui. Nos venderam que o amor tem cheiro de rosas, mas na verdade tem cheiro de cloro de piscina. E ao julgar por esse trecho, eu acho que eu prefiro mais ler o livro da Camila Loures, o Manual de Sobrevivência do Adolescente, os spoilers que ninguém te conta. Na verdade, eu retiro o que eu disse, cara. Eu prefiro mesmo é fazer igualzinho o Shiryu. Mas o fato aqui é que a professora da Raquel dá um e-mail pra ela poder encaminhar o texto dela pra editora. Porque sim, tem uma grande possibilidade da editora publicar o livro Através da Minha Janela. A Raquel fala com a sua amiga, a Daniela, mas quando ela vai contar o que aconteceu, nós conhecemos o Gregory, que começa a dar em cima da Raquel e detalhe, ele não sabe que ela tem namorado, então ele flerta com gosto. E a Daniela até pergunta o que tá rolando, mas a Raquel vira pra ela e fala, não, pô, nada demais, tá rolando nada. 11 minutos de filme, e a gente já tem o nosso plot. A gente vai ver quem é que vai virar corno primeiro, a Raquel ou o Ares. E falando no corno, ele aparece porque ele lembrou que ele é bilionário e que ele pode viajar sempre que ele quiser. Mas a Raquel faz essa cara aqui, porque ela tava prestes a ir falar com o Gregory pra meter aquele chifre maroto no Ares. E aqui a gente vê o Yoshi, que tá prestes a fazer umas manobras de bike, mas então
a Daniela aparece e avisa que o Ares chegou. E o Yoshi prontamente diz que eles precisam ficar ao lado da Raquel. O Ares fala pra Raquel que ele passou na casa dela e que pegou algumas roupas pro final de semana. Porque tanto faz, todo mundo entra naquele quarto e a mãe dela nunca ouve nada, não fala nada, não faz nada. Sério, eu fico realmente mordido com o quanto a Raquel parece uma menina órfã. Por favor, deem um texto pra essa mãe dela aqui. Dê alguma fala pra essa mulher. A última vez que ela falou, ela mandou a Raquel ir atrás do Ares. Ele foi um péssimo conselho, mas pelo menos ela participou. Estragando, mas ela participou. Deixem ela participar. A Raquel e o Ares vão pra uma das casas do Vidalgos. E aqui a gente descobre que a empregada deles, a Cláudia, na verdade é ruiva. Mas depois eu explico por que ela pinta o cabelo. O Ares e a Raquel estão lá se preparando pra fazer cenas que eu não posso narrar no YouTube, mas eles acabam escutando um barulho. E sim, tem mais pessoas na casa. Muitas pessoas na casa. Porque o Artemis e a Cláudia estão ficando juntos, escondidos de todo mundo. E o Apolo convidou a Daniela e o Yoshi pra se reunir na casa e fazer coisas de adolescentes. Ficar bêbado até cair e depois apanhar dos pais? Não. Eles ficam tomando sorvete. E é óbvio que rola aquelas cenas que eu não posso narrar no YouTube. E eu tenho um comentário pra fazer, cara. Eu tenho que falar isso. Eu nunca fiquei tão constrangido vendo um filme. Porque tem tanta cena que eu não posso narrar que eu só fico imaginando os atores lendo isso aqui e se retorcendo na cadeira. Porque um exemplo é essa cena aqui. Chupada no dedo técnico. E é daí pra pior. E olha que a gente não chegou nem no terceiro filme ainda. A Cláudia fala com o Artemis e diz que ela não consegue mais viver assim, porque eles estão sempre se escondendo. E aí o Artemis fala que ele não tá escondendo nada. Só que aí o Apolo bate na porta e ele se esconde. E o que é mais engraçado é que esse otário aqui realmente acha que ele tá escondendo alguma coisa de alguém. Tem uma casa da família. Do nada, ele aparece lá com a empregada. E esse animal acha que ninguém percebeu o que tá acontecendo. Como assim? E a Cláudia fica muito mordida, mas ele promete que ele vai mudar. Então é claro, ela fica feliz e tá tudo bem por enquanto. Eu não acredito nem um pouco que ele vai mudar, mas bora fingir surpresa quando acontecer merda aqui. O Yoshi conversa com o Ares e já manda aquela provocada básica. Já aprendeu a nadar? Você quase me matou. Foi um pequeno susto pros Hidalgo, mas um grande salto pra humanidade. E ouvindo isso, eu me pergunto qual foi a história que eles contaram pra todo mundo. Ah, o Ares chegou no baile, ele ficou com calor e foi nadar e se jogou na piscina. Porque aparentemente, ninguém sabe que o Yoshi tava tentando dar uma de Kratos aqui. Tanto que ele tá aqui, na casa da família Hidalgo. E assim, eu acabei de falar que o Artemis ia decepcionar a Cláudia. E não passou nem um minuto e ele já pisou na bola, porque o pai dele chega na casa e na hora que ele ia falar que os dois estão juntos, o pai dele começa a dar ordem pra ela, pensando que ela tinha sido chamada pra trabalhar. Que bom que você pensou em trazer alguém para... Cláudia, traz 2 taças para comemorar que estamos juntos. E no outro dia, o Ares leva a Raquel pra passear e eles acabam indo parar em um restaurante, onde o Gregory trabalha. E aqui a gente descobre que o Gregory não só tá dando em cima de uma pessoa comprometida, sem nem ao menos saber, como a gente descobre também que ele é talarico, sem nem sequer imaginar uma coisa dessa. A mãe dela sempre tá no meio. Eu tento há 6 meses e nada. Eu já vou, tá bom? E aí eu te pergunto, quais são as chances de alguém falar contigo, estudar contigo durante 6 meses e não descobrir que tu tem namorado? Ainda mais quando essa pessoa fica dando em cima de ti por 6 meses. O Gregory aqui é o maior injustiçado do filme. O cara só quer alguém que fique com ele, tá ligado? E ele tá perdendo tempo dando em cima da Raquel. Até porque ela corresponde a ele. E que merda de diálogo é esse? Qual é a dificuldade do Ares falar, pois é, mano, eu conheço a Raquel, eu namoro com ela. Mas não, tem que ficar tirando onda com a cara dele. Todo mundo aqui vai velejar, dar aquela passeada e se divertir. Menos a Cláudia, porque agora o final de semana de diversão dela virou um fim de semana de trabalho. E o Artemis fica só disfarçando. A Raquel e o Ares vão fazer aquelas cenas que eu não posso narrar no YouTube. E logo depois disso, aparece uma lancha perto deles. E é aqui que eles encontram com a Vera, que é a amiga do Ares. Aquela amiga que dormiu com ele no começo do filme. E a mãe dela, na primeira cena que aparece, manda essa aqui. Você é rebelde igual a Vera, por isso formam um belo casal. Bem sutil. E o papo é que a Vera é muito rica. E ela fica falando sobre coisas de rico sem nem imaginar. Ela fala que ela viaja muito e que da última vez a mãe dela foi parar em Veneza. E a Raquel, coitada, ela tenta se enturmar falando que a mãe dela também já foi pra Veneza e que gostou de lá. Só que aí a Vera diz que ela não gosta muito de lá porque tem muito turista. Basicamente, Veneza é um lugar de plebe e ela só gosta de lugar de premium. E como a Raquel aqui aparentemente tem sangue de barata, ela fica no barco junto com a Vera e com Ares. E ainda convida a galera dela pra participar de um jantar. E o mais foda é que a Vera continua dando em cima do Ares na frente de todo mundo. Você quer que eu te lembre quem foi que quis dançar pelado na neve? Como é que é? Por quê, cara? Alguém me responde por quê? Por que que ninguém nesses filmes nunca age como uma pessoa minimamente normal? O Yoshi conta pra todo mundo sobre a editora, que eles querem publicar o livro da Raquel, que pode ser que aconteça isso, mas a Raquel meio que não quer falar sobre isso, porque a cabeça dela tá coçando de chifre e ela abandona o jantar e vai ficar sozinha. Então nisso, a Vera vai atrás dela pra conversar. E ela começa a falar que entende a Raquel, entende as dúvidas, fala que ela também se sente pressionada. E na minha cabeça, não
não faz sentido nenhum as duas estarem conversando. Porque a Vera falou um bocado de merda e por que a Raquel continuou no barco? Assim, ser maduro é uma coisa. Agora, ser tirado pra otário é outra bem diferente. E depois do jantar, todo mundo vai pra festa. E a galera tá lá, curtindo, bebendo, se divertindo. Mas nisso, o Yoshi entra no banheiro e é enquadrado por um bocado de otário que tá a fim de bater nele completamente do nada. Mas então aparece a Ana, que imobiliza eles e consegue livrar o Yoshi de virar estatística, porque essa mina aqui é muito braba. O Ares então começa a ficar muito nervoso porque a Raquel e a Vera começam a conversar muito e ele fica com a maior cara de culpado da história. E logo depois, a Daniela manda uma foto pra ela, perguntando se a camisa que a Vera tá usando em uma foto é a camisa do Ares. E só depois disso, ela começa a desconfiar que ela tá sendo feita de trouxa, sendo que tá na cara o tempo inteiro. Mas mesmo assim, ela continua tentando se convencer do contrário. São só amigos. São só amigos. No outro dia, todo mundo aqui vai andar de jet ski. E pra deixar a Raquel com ainda mais raiva, o Ares e a Vera vão juntos. E a minha pergunta é, por que o Ares não fica perto da namorada dele nunca? Irmão, tu tá desde o começo do filme se queixando. Eu tô com saudade da Raquel. A Raquel tá longe. Eu queria estar com a Raquel. E agora tu não tá junto com ela nem no jet ski. E depois do passeio, todo mundo aqui se encontra em uma praia pra passear ainda mais. E a Raquel beija o Ares na frente do Gregory pra poder mostrar que ela namora com ele. Só que o Ares tá fazendo força pra deixar a Raquel na merda, a patetona. Você quer nadar? Vai você, se quiser. E a Ana, a mina que salvou o Yoshi, aparece e a gente descobre que ela é irmã do Gregory. Ela fala que ela tá muito afim do Yoshi, que ela achou ele uma graça e vai pra cima dele com tudo. Quer ficar comigo ou não? Caralho, cuzão! Todo mundo então aqui vai pra lancha e a Raquel, ao invés de chegar pro Ares e falar Irmão, qual que é o papo? Por que essa mina aqui tá falando que te viu pelado, que usa tua camisa? Que bagulho é esse? não, ela não faz isso, ela prefere perguntar a verdade em uma brincadeira de verdade ou desafio. E nessa brincadeira acontecem várias coisas. O Ares pergunta por que eles estão jogando, o Apollo quase beija um cara que tá aqui na lancha trabalhando, porque ele dá indícios de ser bissexual, e ao invés da namorada dele falar com ele e perguntar, ela fica tentando fazer ele pegar um cara. Porque é aquilo, ninguém conversa nessa porra. A gente tem aqui a Ana, que dá um beijo no Yoshi, e depois os dois fazem cenas que eu não posso narrar no YouTube, com direito ao Yoshi falando o nome da Raquel no final. E durante isso, a gente vê a Cláudia, que tá tirando a tinta do cabelo, porque assim, ela é ruiva natural, mas ela pinta o cabelo porque a mãe do Artemis gosta de pintar o cabelo de ruivo, e ela não quer ter o cabelo parecido com o da empregada. E eu tenho certeza que tem muita gente que tá vendo esse vídeo que conhece várias histórias parecidas com essa, porque tem patroa que é o cão, e isso aqui é sem dúvidas a parte mais real de toda a trilogia. E quando a Cláudia volta pra casa, o Artemis vê isso e o clima entre os dois fica horrível. Então ele fala pra ela servir ele e ele joga a bebida no chão e ainda faz ela limpar. E do nada, o bagulho ganha o selo Maria do Bairro de humilhação. Nós duas não podemos ser ruivas, eu já disse. Vai parecer que você é da família. O seu é tinta. Tá despedida. Ela vai embora da casa totalmente humilhada e mordida, porque o que era pra ser um final de semana de folga, relaxando com o namorado da mansão, virou um fim de semana de humilhação, maus tratos e também de desemprego. E falando em humilhação, a gente volta aqui pro jogo da garrafa, porque a Daniele gira e ela pergunta pro Ares se alguém já usou a camisa que ele tá usando. Ele responde dizendo que ele não sabe, e depois de mais uma girada, a Raquel pergunta pra Vera se ela já dormiu com o Ares. E aí o clima vai pro cacete, porque ninguém diz que sim, ninguém fala que não, o que faz a Raquel se sentir uma otária, coisa que ela é, porque ela já devia ter mandado a Vera se lascar há muito tempo. Então, ela vai chorar no ombro do Yoshi, que continua sendo um grande amigo, né? Fazer o quê? E o Ares aparece pra tentar explicar pra Raquel o que aconteceu. Então ele explica lá que ele é burro, que ele não estuda, que ele só tira nota baixa e que ele tava se sentindo muito mal. E ele começou a sair com a Vera porque ele se sentia bem junto com ela. E ela ajudava ele a se enturmar. Então um dia, ele bebeu muito e acordou do lado dela sem entender nada. E ele também não perguntou nada, tá ligado? Então ele fala que tudo aqui é muito complicado. A Raquel fala que não é, que é muito simples. Então o Ares fala pra ela que se as coisas fossem simples, ela não ia esconder do Gregory que ela tem namorado. Não durante 6 meses. E como dois errados não fazem um certo, os dois são otários e tão errados. Então a Ana vai falar com o Yoshi, porque eles ficaram juntos, e ela fala que gosta muito dele. Daí, ela convida o Yoshi pra ver os fogos de cima do farol. Mas o Yoshi fala que ele combinou de sair com as amigas pra uma festa. E é exatamente isso que acontece. O Yoshi vai com a Daniele e com a Raquel pra praia, pra curtir, dançar, se divertir. E ele fica emocionado, ele fala que ama muito a amizade deles três. E a gente vê também o Artemis e o Apollo, que aparecem na festa, enquanto o Ares fica sozinho em casa, e aí a Vera aparece pra falar com ele. E seguinte, tem todo um enredo aqui do Apollo ser bi ou não, e a Daniele, pra descobrir ou pra tentar ajudar ele a se descobrir, diz que eles poderiam fazer cenas que eu não posso narrar no YouTube a 3. A princípio, o Apollo não gosta da ideia, mas depois de pensar um pouco, ele aparece na festa pra fazer isso. Então sim, vai rolar cenas que eu não posso narrar no YouTube com 3 pessoas. E voltando pra Vera e o Ares, eles conversam e ela fala que eles nunca transaram. Mas agora a merda tá feita, o Ares
Ares fez a maior cara de culpado do mundo, já brigou com a Raquel, tá todo mundo mordido. E no meio da festa, a Raquel tá lá, se encontrando com o Gregory. E a gente tem essa cena aqui. Trouxe as bebidas. Eu vou sair. Um minutinho, tá? Tá aí a bebida. Pra você. Mas é muito filha da puta mesmo. O Yoshi deixou a Ana pra poder sair com as amigas dele. E cadê o pessoal? Uma tá transando com 2 caras na tranquilidade, enquanto a outra aqui diz na cara dele que a bebida que ele pegou pros 2, ele mesmo pode pegar e beber. Aí sim, pô, na moral, o Yoshi só se lasca, cara. Então, pro Yoshi sofrer mais ainda, os caras que tentaram bater nele do banheiro aparecem na festa. E como ele não tem amor à vida, ele acaba roubando a chave da moto de um deles pra poder usar a moto e ir até o farol e encontrar com alguém que gosta dele de verdade, que no caso é a Ana. E enquanto tudo isso aqui tá rolando, o Artemis vai pra casa da Cláudia dizer de novo que ele ama ela, que ele vai mudar. E como a Cláudia aqui tá puta da vida, ela faz ele limpar o chão. E depois ela não volta com ele, só de sacanagem. Pelo menos alguém aqui tem um pouquinho de amor próprio. Demorou, mas ela tem. A Raquel tá flertando com o Gregory, a Vera tá dando em cima do Ares e todo mundo aqui tá com fogo no rabo. Até o Yoshi, que tá roubando a moto, jogando todas as outras, e quando ele dá partida, ele provoca um acidente que faz um poste cair e deixar metade do bairro sem luz. E assim, como tá sem luz e o Yoshi não tá enxergando nada, e ainda por cima tá sendo perseguido, acaba acontecendo um acidente que faz o Yoshi cair da ponte no meio do rio. E o único cara que vê isso é o Ares, que por causa dos fogos e de uma visão sobre-humana, consegue ver alguém caindo do outro lado do rio. Aí ele pega o jet ski pra poder ir lá ajudar. Ele tira o Yoshi da água e começa a fazer RCP. Mas como o Ares é o pior estudante de medicina da Terra, ele não sabe que são 30 compressões pra 2 ventilações. E ele faz tudo errado. A postura tá errada, a mão tá torta, não tá no lugar certo. E infelizmente, o Yoshi, o cara que mais sofre aqui na saga, acabou tendo o seu último sofrimento. Porque sim, por incrível que pareça, o cara morreu. O cara podia estar na tranquilidade, ele podia ter ido pro farol, ficar com a Ana, mas não. Ele foi pra festa com as 2 periquitas de fogo aqui, que deixaram ele na mão. Aí tudo deu errado, porque ele pegou a moto, ele tentou fugir no escuro, sofreu um acidente, cai na água, e aí ele tem a sorte de um estudante de medicina salvar ele. Só que o estudante é o pior de todos, porque o cara não sabe fazer uma RCP. E aí ele foi conhecer Jesus pessoalmente. O mano pra sofrer. E agora todo mundo fica triste, todo mundo aqui tá no velório, tudo vira uma depressão total, todo mundo chora, a Raquel fica desesperada e o Ares tenta consolar ela, só que ela fica muito puta e ela começa a falar: ah, os meus sentimentos te incomodam, né, Ares? Porque tu odeia sentimentos, tu coloca armadura, sendo que foda-se que o Ares não consegue se expressar, o teu amigo morreu. E aí começa o nhenhenhen de casalzinho, e assim, eu não tenho paciência pra isso, cara. O cara morreu, eles deviam falar do cara, tá ligado? Eles ficam tipo, ai, porque o Ares não se expressa, o Ares não gosta de sentimento. Sendo que essa vaca também deixou o cara sozinho lá na festa, mano. E aí ela vira pro Ares e fala que ele tinha que ter salvo o amigo dela. E o Ares manda essa aqui. Fala alguma coisa! Eu podia ter salvado ele se eu não tivesse ficado olhando pro celular o período inteiro. Irmão, tu sabe que isso é culpa tua, né? A Raquel faz um discurso sobre como ela gostava do Yoshi e ela tem a cara de pau de falar isso aqui. Quem dera que tivéssemos provas e nos trancássemos no quarto pra estudar juntos. Sendo que tem uma cena no primeiro filme onde ela abandonou o Yoshi sozinho no quarto durante um tempão e ainda falou pra ele começar a estudar sozinho. Desculpa, Raquel, é que eu não tenho um pingo de compaixão por ti. E como o Yoshi aqui era o melhor personagem do filme, no final a gente descobre que ele encaminhou o texto da Raquel pra editora, porque essa porra aqui ficou o filme inteiro pensando com o periquito e esqueceu de mandar um e-mail. E é claro, a editora adorou e mais uma vez o Yoshi foi muito mais amigo do que todo mundo foi pra ele. E como o Ares não conseguiu salvar o Yoshi, ele fala que a partir de agora ele vai estudar, pra ele nunca mais deixar ninguém na mão. Sendo que no primeiro filme ele falou que o avô dele ficou na mão e queria estudar por causa do avô dele. Então não se iludam, ele não vai estudar. E o filme termina com a Raquel fechando a janela dela, mas a gente sabe que ela vai abrir no próximo filme porque falta um. Então deixe nos comentários o que foi que vocês acharam do filme, me deem a opinião de vocês sobre as amigas do Yoshi, e se tu chegou até aqui, digita F no chat pra homenagear o único personagem bom desses filmes. No mais, assiste o último vídeo aqui, que foi Baby Girl, ou assiste a saga completa de Crepúsculo, porque é aquilo, não precisa esperar o próximo vídeo pra continuar aqui no canal, porque tem muito conteúdo. Eu vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!